Atos 3. O milagre no templo. A cura do aleijado. No início do século I, poucos meses após a crucificação e a ressurreição de Jesus, a cidade de Jerusalém fervilhava de tensão e expectativa. O Império Romano mantinha o controle absoluto da região, com soldados por toda parte e impostos pesados que sufocavam o povo. No coração da cidade, o grandioso templo de Herodes era o centro da vida espiritual judaica. Ali se realizavam orações diárias, sacrifícios matinais e vespertinos, e o povo se reunia em busca de perdão, orientação e comunhão com Deus. Pouco tempo depois do Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, a igreja primitiva nascia em meio a milagres, pregações ousadas e um crescimento rápido que atraía multidões, mas também despertava desconfiança e oposição das autoridades religiosas. Foi exatamente nesse cenário que aconteceu um dos primeiros grandes milagres registrados após a ascensão de Jesus, a cura de um homem aleijado de nascença, narrada em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Pedro e João, dois dos apóstolos mais próximos de Jesus, subiam juntos ao templo na hora da oração da tarde, por volta das 3 horas da tarde, a hora nona. O templo estava lotado, peregrinos de diversas regiões, sacerdotes, levitas e judeus comuns iam e vinham para cumprir suas obrigações religiosas. Ao chegarem à Porta Formosa, uma das entradas mais belas e movimentadas do templo, decorada com bronze reluzente e localizada no lado oriental, onde muitos entravam, eles encontraram um homem que todos conheciam. Ele tinha cerca de 40 anos e era aleijado desde o ventre de sua mãe. Nunca andara na vida. Todos os dias, amigos ou familiares o carregavam e o colocavam ali, à porta do templo, para que ele pedisse esmolas aos que entravam. Sua rotina era humilhante, sentado no chão, estendendo a mão, dependente da compaixão alheia, exposto ao sol, à chuva e aos olhares de pena ou indiferença. Aquele homem vivia à margem da sociedade, não podia trabalhar, não podia entrar no templo para orar, não podia participar plenamente da vida comunitária. Sua existência era marcada por limitação física e exclusão social. Quando viu Pedro e João se aproximando, ele estendeu a mão como fazia todos os dias, pedindo uma esmola. Pedro e João pararam diante dele. Pedro, olhando diretamente nos olhos do homem, disse com firmeza: "Olha para nós." O homem ergueu os olhos, esperando receber algumas moedas. Então, Pedro falou palavras que mudariam sua vida para sempre. "Prata e ouro não tenho, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda." Pedro pegou-o pela mão direita e o levantou. Naquele instante, uma força sobrenatural percorreu o corpo do homem. Seus pés e artelhos, atrofiados desde o nascimento, se firmaram. Seus ossos e músculos, nunca usados, ganharam força instantânea. Ele se pôs em pé pela primeira vez na vida. Começou a andar, depois a saltar de alegria, e entrou com Pedro e João no templo, louvando a Deus em alta voz. O que ele recebeu não era prata nem ouro, que podiam acabar em poucos dias. O que Pedro e João lhe deram valia infinitamente mais. Liberdade das cadeias da doença, libertação da humilhação diária, restauração da dignidade e a oportunidade de uma vida nova. Ele que fora carregado, agora caminhava. Ele que mendigava, agora louvava. Ele que era marginalizado, agora entrava no templo como um adorador. Todo o povo que estava no templo viu a cena e ficou atônito. Muitos reconheceram o homem imediatamente. "Não é aquele que ficava sentado à Porta Formosa pedindo esmola todos os dias? Como está andando agora?" Cheios de pasmo e assombro, eles correram até o alpendre de Salomão, onde Pedro, João e o homem curado estavam. O homem exultante não largava Pedro e João. Agarrado a eles,
como se não quisesse deixar ir embora a fonte da sua nova vida. Vendo a multidão se aglomerando, Pedro aproveitou o momento para pregar. Ele ergueu a voz e disse: Homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nosso próprio poder ou santidade fizéssemos andar este homem? E então ele apontou o foco para o verdadeiro autor do milagre. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes, e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida. E matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pedro continuou, explicando o poder por trás da cura. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Ele reconheceu a ignorância do povo e dos líderes. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. E então veio o chamado poderoso. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Pedro ainda citou Moisés e os profetas, lembrando o povo de sua herança. Porque Moisés disse aos pais: O Senhor, vosso Deus, levantará de entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Sim, e todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também predisseram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas, e da aliança que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: Na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, no apartar a cada um de vós das vossas maldades. Essa profecia de Moisés, registrada em Deuteronômio 18, apontava para um grande profeta que Deus levantaria, semelhante a Moisés, que seria o libertador definitivo do povo. Pedro, inspirado pelo Espírito, conectou essa promessa diretamente a Jesus. Mas o triste paralelo histórico é que, assim como o povo rejeitou Moisés em momentos cruciais, quando ele tentou apartar uma briga entre dois irmãos hebreus e foi questionado, Êxodo 2:14, e quando no Monte Sinai o povo, impaciente, criou o bezerro de ouro para adorar, Êxodo 32, o mesmo aconteceu com Jesus, o profeta prometido. O povo escolheu libertar Barrabás, um criminoso, em vez do Messias, o príncipe da vida, preferindo a justiça humana à justiça divina. Essa rejeição, porém, não frustrou o plano de Deus. Ela cumpriu as Escrituras e abriu caminho para a salvação de todos os que creem. Esse relato em Atos 3 revela verdades profundas do Evangelho. O poder para milagres não vem de homens, mas do nome de Jesus. Pedro deixou claro que nem ele nem João tinham mérito próprio. Tudo era pela fé em Cristo. Além disso, Deus não se limita a dar o que pedimos. O aleijado pedia esmola, mas recebeu cura total, física e espiritual. Deus atende às necessidades mais profundas, transformando vidas e chamando todos ao arrependimento. Se você gostou dessa narrativa histórica e teológica, curta o vídeo. Comente o que mais te impactou nesse milagre e compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem.
Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais conteúdos sobre a Bíblia e a história do cristianismo primitivo. Lembre-se, a fé em Jesus pode transformar sua vida hoje, assim como transformou a daquele homem, que de mendigo aleijado passou a adorador livre e testemunha viva do poder de Deus. Que Deus te abençoe ricamente.